Aula 2: Legalismo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. A observação a preceitos, usos, costumes e estilos impostos pelo homem, sob nenhuma hipótese, podem salvar, ainda que tais coisas sejam boas e certas. O fiel a Deus deve obedecer às normas e condutas bíblicas, porque foi maravilhosamente salvo, e não para ser salvo. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Há muito que escutamos sobre o legalismo religioso e suas terríveis implicações para a vida dos salvos. Porém, é certo que muitos ainda não compreendem bem este assunto. E foi devido a isso que essa lição foi preparada, ou seja, para bem orientar o rebanho de Deus, a fim de que este se afaste dos legalistas, visto que os tais desmerecem o evangelho da graça e comprometem a sã doutrina. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. O que é legalismo religioso? O legalismo religioso poderia ser descrito como um conjunto de regras, regulamentos ou leis que condicionam a salvação ao empenho do homem. Nessa visão, a salvação da alma seria então o prêmio recebido por alguém devido ao seu próprio esforço. Contudo, as Escrituras afirmam: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O legalismo é uma destrutiva tendência que alguns possuem para buscar ser um rico, espiritualmente falando, usando para isto métodos, regras e observâncias. O legalismo religioso leva o homem a acreditar que por si mesmo pode alcançar a riqueza necessária para adquirir a salvação da alma e tudo mais perante Deus. No entanto, através dos ensinos de Jesus, percebemos claramente o oposto. Enquanto o legalismo procura dar ao homem o mérito por ter ele cumprido regras e observâncias, Jesus, entretanto, ensinou que o homem verdadeiramente feliz era o pobre de espírito, ou seja, os que olham para si mesmos e não encontram nenhum motivo pelo qual devesse ser salvo ou que lhe desse valor perante Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é o legalista? É legalista todo aquele que procura viver de forma estritamente literal as Escrituras Sagradas, não aceitando a hermenêutica bíblica, além de se aferrar a inúmeras regras, costumes e regulamentos, os quais são reclamados como sendo doutrina. O legalista é geralmente alienado e procura, sob pretexto de santidade, taxar de falso crente ou igreja das portas largas os que não observam os mesmos regulamentos ou costumes. O legalista é perigoso e cruel, pois, embora possua aparente santidade, está, na verdade, cheio de si mesmo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Sobre a salvação da alma. O homem, por sua própria natureza,
não pode realizar nada a favor da sua salvação, pois até mesmo seus atos de justiça são falhos. E em resposta a essa deficiência humana, temos da parte de Deus a sua maravilhosa graça. O Senhor visita o homem com aquilo que ele não é capaz de alcançar por seu próprio mérito e que definitivamente não merece, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Porém, o legalista, de forma externa e com sua falsa doutrina, procura concorrer com a graça e misericórdia divina, através da obediência a regras e preceitos puramente humanos. Neste ponto, a Bíblia responde: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Em outras palavras, a observação a preceitos, usos, costumes e estilos impostos pelo homem, sob nenhuma hipótese podem legar à salvação, ainda que tais coisas sejam boas e certas. O fiel de Deus deve obedecer às normas e condutas bíblicas, porque foi maravilhosamente salvo, e não para ser salvo. Essa é a genuína verdade que os legalistas omitem do povo, levando-os a permanecerem em Cristo, porém, sob o peso de fardos insuportáveis. É preciso abandonar urgentemente a falsa ideia de que através de observâncias posso salvar-me. O homem definitivamente não pode realizar nenhuma obra que venha a garantir-lhe a salvação da alma. E é justamente este ponto que expõe o significado da salvação pela graça, ou seja, favor imerecido. Absolutamente nenhum homem merece ser salvo, seja por seu grau de obediência ou cumprimento de regras. No entanto, a salvação da alma se dá pela misericórdia e liberalidade divina. Se aceitássemos outra forma de alcançar o céu, senão pela graça divina, deixaríamos de louvar a Deus pelo que realizou em prol do resgate humano, enquanto terminaríamos por louvar a nós mesmos pelo que somos capazes de realizar. E é justamente isso que é ser um legalista. Acreditar que minha salvação advém dos meus atos de justiça ou da prática e da observância de um conjunto de regras é uma miserável forma de alegar que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente. Eis porque o legalismo é tão condenável. Legalistas e libertinos. É realmente triste a forma como alguns cristãos se portam ou proclamam o Evangelho. Alguns são legalistas extremos, aferrados aos seus costumes e tradições, enquanto outros têm demonstrado um espírito libertino, vivendo de forma completamente dissoluta, rejeitando as disciplinas da vida cristã. A verdade é que estes extremos têm coexistido no meio cristão. Os que de um lado vivem dissolutamente, alegando não ser necessário nenhum tipo de observação, testemunho ou obediência, pois afinal, ele não será salvo por nada que possa fazer. A salvação é dom de Deus. E de outro lado, temos os que se martirizam com regras infindáveis, numa busca exaustiva
por tentar obter a salvação por seus próprios feitos, penitências. Não é preciso esforço para perceber que ambos os lados estão absolutamente equivocados. Sendo assim, o que fazer? A palavra-chave é equilíbrio. Precisamos compreender que estar em Cristo é reconhecer seu senhorio e graça absoluta em nos salvar, mesmo sendo pecadores, mas também em demonstrar ao mundo que a salvação recebida gratuitamente efetuou genuínas e profundas mudanças, de forma que agora vivemos a imitar a Cristo. Tanto os legalistas quanto os libertinos estão na contramão do Evangelho da Graça, pois ambos revelam descontrole e desequilíbrio. A Bíblia ensina a sobriedade. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Jesus e os legalistas. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, nestes, pois, vindo para seres curados, e não no dia de sábado. Quando Jesus veio anunciando o reino de Deus e perdoando os pecados, os legalistas de sua época se opuseram a ele. Quando o mestre ensinava sobre o perdão ao faltoso, os legalistas simplesmente não o aceitaram, pois estavam tão aferrados às tradições e costumes judaicos que simplesmente se fecharam para as novidades de um reino de graça que Deus lhe estava oferecendo. O legalismo nos impede de ver as novidades de Deus e a forma dinâmica como ele opera. No texto de Lucas 13, versículo 14, percebemos que o principal da sinagoga estava mais interessado com um determinado dia da semana, o sábado, do que com o próprio Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E é neste ponto que os legalistas fracassam, pois permanecem atentos às obras e feitos divinos do que no próprio Deus. O legalismo odierno. Mesmo depois de tanto tempo de cristianismo, o legalismo está hoje arraigado nas igrejas. E o mais triste é perceber que os líderes que deveriam instruir sobre os malefícios de tal condição legalista simplesmente a estão reforçando mais ainda, ou no mínimo se omitindo ante a ela. O legalismo é, em suma, tentar impor uma condição ou lei acima das estabelecidas por Deus, e por isso deve ser fortemente condenado. Os crentes estão sendo ensinados a se vestirem para serem aceitos por Deus, quando na verdade deveriam aprender a importância da fidelidade e da contrição ante a cruz, pois um coração que possui esses ingredientes alcançam misericórdia, graça e luz. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O legalismo pode ter uma aparência de decência e ordem, mas na verdade revela o desejo de controlar vidas que certos líderes religiosos possuem. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar nas praças com vestes compridas, e das saudações. Ser legalista é, antes de mais nada, alimentar um pecado que trará sérias consequências à vida do rebanho de Deus. Não importa quão sincero e cheio de zelo alguém possa ser, mas se ensina um evangelho estranho, deve ser repudiado. É necessário que, além de boas intenções,
o cristão também possua nítida visão sobre o que seja o genuíno evangelho, que, quando seguido, gera bons costumes e uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Respostas a perguntas importantes. Primeira pergunta: serei salvo mesmo sem crerem em Jesus? Resposta: não, pois para experimentar da graça salvadora é preciso crer, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Segunda pergunta: posso fazer o que me der vontade e ainda serei salvo? Resposta: não, pois em posse da salvação não mais me coaduno com o mundo. Um homem que alega ser salvo e diz não sentir desejo de abandonar o pecado está enganado com respeito à salvação. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Terceira pergunta: posso desobedecer às normas da igreja que congrego? Resposta: não, pois embora normas eclesiásticas não salvem, a igreja que a instituiu é a autoridade delegada por Deus, e resisti-la é resistir à ordenação divina. Você não é obrigado a congregar em determinada igreja, mas se congrega, deve respeitá-la e submeter-se a ela, pois do contrário, estaria pecando por rebeldia. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Quarta pergunta: o que fazer se a igreja que congrego é legalista? Resposta: as Escrituras ensinam que, se alguém prega um evangelho diferente do anunciado pelos apóstolos de Cristo, deve ser rejeitado. Assim, se alguma igreja desenvolve um estilo, costume ou doutrina humana que procura concorrer com a graça divina, deve ser abandonada. Uma coisa precisa ficar clara: só há uma genuína igreja, independentemente da sua nomenclatura, a que anuncia o evangelho da graça. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.